Olá, estamos de volta com o Opinião Regional e no programa de hoje estamos recebendo a vereadora Marlise Silveira. Ela é da vizinha cidade de Vargem Alegre. Você deve ter visto a Marlise nas redes sociais fazendo um apelo a todas as cidades da região para auxiliar Vargem Alegre, que passou por problemas muito sérios com as últimas chuvas que vivemos na nossa região nos últimos dias. E Marlise, muito grato por ter aceitado o nosso convite aqui no Opinião Regional e de estar aqui conosco. Deixa eu perguntar, você é a primeira mulher vereadora em Vargem Alegre ou já teve alguém que te antecedeu nesse cargo? Olá, Manel. Olá, quem está nos assistindo. Eu fico muito grata pelo espaço, pelo convite. Eu não sou a primeira. Já tivemos outras mulheres vereadoras desde o início, quando Vargem Alegre se tornou cidade. Né? Prefeita é a primeira vez que temos uma prefeita na cidade. Ok, você ocupa o cargo de vereadora. Sou vereadora, primeiro mandato. E aí, como é que é esse negócio da política? É bom? É muito bom, principalmente assim, por ser mulher, a nossa sociedade ainda é muito machista, no sentido de dar mais voz e respeito às opiniões de homens. Então, quando a mulher ocupa uma função de liderança, de representatividade, a minha voz, a voz das mulheres, elas têm um poder e uma força maior. Então, eu me sinto mais ouvida e respeitada nesse momento que eu estou vereadora. Não que eu não fosse completamente antes ouvida, né? Mas agora tem um peso diferente. Sim, tem um poder de decisão do seu voto dentro da Câmara, sua representatividade, não é? Conseguir auxiliar as pessoas, enfim. E a gente consegue, assim, a partir da voz, das opiniões sendo ouvidas, a gente consegue trabalhar de um modo diferente, deixar uma marca de um trabalho mais empático, mais solidário, mais humano. Então, acho que isso é uma das vantagens de ser representante da população. Marlise, nós tivemos recentemente, né, no Brasil, nesse ano de Laninha, uma quantidade de chuva muito grande e atingiu várias cidades, né? A gente assistiu em Capitólio aquela cena terrível, né? Aquilo sim foi uma tragédia, né? E assistimos, por exemplo, em São João do Jacutinga, falecimento, deslizamento de terra aqui no bairro Santa Cruz, também faleceu um homem. E vimos em várias cidades da nossa região, de Minas, Bahia, Tocantins, muita água, muita enchente. Vargem Alegre não foi diferente. O que aconteceu em Vargem Alegre? Descreve para mim. Então, a gente teve uma situação muito triste nesse fim de semana, né? Da noite de sexta para sábado, choveu muito, inclusive a Polícia Militar precisou resgatar uma família que mora ali na zona rural, bem próximo da cidade, precisou ser resgatada. E nessa chuva, veio muito forte, a tubulação da Copasa foi destruída e a cidade ficaria sem água provisoriamente por 2 dias. E aí, quando foi da noite de sábado para domingo, principalmente na madrugada. Nossa, Deus, tá até me enrolando. É que estou muito assim, dormindo pouco nesses dias. Correria, né, filha? Então, choveu muito, o rio encheu e assim, de vários pontos com muita água, o rio encheu, transbordou, cá em cima, para quem conhece Vargem Alegre, a gente tem uma parte que é mais alta, que é próximo ali à praça, ao centro, né? O rio transbordou ali e foi enchendo a cidade inteira. A gente tem, assim, alguns históricos de enchentes nesse porte, na década de 70, uma um pouco mais amena em 2010 também aconteceu, não foi tanto quanto dessa vez. E aí transbordando desde a parte de cima, entrando água nas casas, cá próximo à praça, que nem algumas casas que nem é o hábito de inundação, e foi entrando em todas as casas para a cidade abaixo, né? E aí a gente teve alguns lugares que foram muito castigados, que nenhuma casa, algumas inclusive elas são cerca de 80 centímetros, 1 metro acima do nível da rua, elas tiveram meio metro, 20 centímetros de água dentro das casas. Então assim, as pessoas usando enxada para tirar a lama, sem água da Copasa para poder fazer a limpeza, e isso foi transformando no caos. Então aí você imagina uma cidade que alguns bairros, a metade dele toda inundada, as pessoas perderam até documento,
Na outra metade, as coisas todas cheias de lama, sem água para limpar, sem água para beber, a gente fica numa situação de caos, né? E quem mora numa área de alagamento, a pessoa já fica atenta, já sabe assim, começou a chover forte, já vou levantar as coisas, já tem uma rota de fuga, que a gente pode dizer assim, não que a pessoa se acostume com aquilo, mas ela cria, o ser humano ele é adaptável, então vai criando situações para não sofrer tantos danos. E de repente, onde nunca tinha entrado, entrou muita água. Tem uma cena que foi muito, muito triste, que lá foi bem próximo à praça. Sábado à noite, numa choperia, estava acontecendo uma música ao vivo, estava muito legal, inclusive, muito bom, eu não lembro o nome do cantor, e na madrugada o violão, as cadeiras todas boiando. Não deu tempo de socorrer nada? Não, ele fechou o bar, assim, terminou de juntar tudo, que é muito tarde, por volta das 3 horas, foi embora, 4 horas já estava tudo cheio. Então foi muito rápido, subiu muito rápido, Marlise. E as pessoas não esperavam. Nesse ponto, da parte mais alta, cá no início, quando a gente está indo de Caratinga para Vargem Alegre, cá em cima, ninguém esperava que desse tanta água. A outra vereadora, por exemplo, a água entrou na casa dela. Ela perdeu muitas coisas, mas ainda assim, ela juntou tudo e foi ajudar as outras pessoas que estavam precisando mais, né? Graças a Deus a gente não teve nenhuma morte, nenhum ferido. A comunidade já ficou atenta, assim, já começou alguém saindo tocando campainha, outro passando com sirene. Qual rio corta Vargem Alegre? O Ribeirão do Boi. Ribeirão do Boi. Ele nasce onde ali? Então, a gente tem ali um ponto que desemboca, né? A gente tem o rio que passa aqui em Entre Folhas e passa também em Vargem Alegre, desemboca lá embaixo. Tem o rio que vem do Pozo Alto, tem um encontro ali, a gente tem até uma ponte que se chama Três Barras. Vem do Pozo Alto, pega essa água também, vem do São Candinho, passa ali também, vem do Passa 10 e vai ali também. Choveu em todas as cabeceiras. E aí aqui, essa Três Barras, ela já está bem mais abaixo da cidade, mas ali ela não comportou, alagou as baixadas e a água foi voltando. A população perdeu, por exemplo, não só dentro da cidade, é uma situação mais complicada porque, assim, perdeu plantação de quiabos, jiló e outras hortaliças que normalmente são fonte de renda para o proprietário, para o meeiro e também para a população que trabalha na colheita. Então, a chuva tomou tudo. Tem uma foto que eu fiz, os pezinhos de jiló todos cobertos de lama. Não dá para saber se vai reaproveitar, deve estragar tudo. Deve ter perdido toda a plantação. A plantação vai ser perdida também. Muitas estradas interditadas, a gente ficou sem acesso ao São Cândido, ficou sem acesso ao revés. A BR, sentido Caratinga, ela ficou em alguns trechos, só passava um carro assim, e tomada de lama. Enquanto eu vinha para cá, tinha uma máquina retirando parte de uma pedra que estava na estrada. E assim, demorando muito. Hoje, retirando o que caiu na madrugada de domingo, né? De sábado para domingo. De sábado para domingo. Poxa, Marlise, lá na sexta encheu e no sábado para domingo também? Então foram 2 enchentes, uma lá. De sexta para sábado, choveu muito e inundou mais as baixadas. Não chegou a alagar dentro da cidade. Mas de sábado para domingo, aí não teve jeito mesmo. O rio transbordou cá em cima, a baixada já estava toda cheia de água, então já... Caratinga teve 125 milímetros de água. Na noite, na madrugada de sábado para domingo, eu também moro em população, sou da população ribeirinha, sem dormir. Acordando, vendo o rio toda hora, acompanhando o rio numa câmera que filma o rio lá da Santos Mestre. Então a gente ficou acompanhando toda hora. E a nossa sorte aqui é que passou um homem aí na prefeitura há uns anos atrás, por nome Hernani Campos Porto. Ele fez um trabalho no Rio de estourar lá perto da Maria Cabral, a região aqui, Caratinga, conhecida como Maria Cabral, né? Na Dário Grossi, hoje Dário Grossi, ali tinha uma cachoeirinha. Então, quando chovia, aquela cachoeirinha segurava, retinha a água. E também as pontes da Santos Mestre e a ponte Aldo Júnior, que fica no ponto quente. Ele alterou essas pontes, fez um trabalho de dragagem do rio e que até hoje dá resultado positivo. Senão Caratinga teria enchido. Foi muita água, Marlise. Eu não pude averiguar
Mas muitas pessoas falaram que assim, a beira do rio ele está precisando agora vai precisar de uma limpeza mesmo, mas na beira do rio existem assim algumas leiras de terra e elas foram retiradas em algum ponto e isso pode ter feito com que o rio não comportasse toda a água. O volume de água foi assim, eu até falei, um mundaréu de água que a gente não via há muito tempo. Eu acredito que eu venho acompanhando desde antes do Natal a Bahia sendo atingida, algumas pessoas falando, olha, essa chuva deve vir para Minas também, e aí a gente começa a ver as cidades na região, eu vi algumas imagens de Ipatinga, lá no bairro Porto Seguro, Ubaporanga, Valadares, Nova Lima, agora cedo eu vi uma de João Pinheiro também, a região metropolitana de BH, muita gente agora que vai precisar quem não foi atingido vai precisar ser solidário e acolher e ajudar da maneira que for possível, né? Mas eu vejo também que existe uma necessidade assim de organização política, porque senão a gente vai fazendo essa gestão dessa crise, desse caos o tempo todo. Todos os anos é um apagar de incêndio, né, numa enchente, no caso de enchente, numa falta de abastecimento de água. Então, assim, tem umas situações que eu parabenizo o prefeito, o ex-prefeito, né, por ter enxergado esse problema e resolvido. Às vezes a pessoa fala assim, não fez nada. Não fez nada por quê? Fez sim. O que precisava ser resolvido, não dá para resolver todos os problemas. Mas eu vejo que a gestão pública ela precisa ter essa sensibilidade de planejar e executar. A gente tem um caso, por exemplo, lá em Vargem Alegre, nós chamamos de valão. Depois eu vou te mostrar uma foto. É um esgoto a céu aberto que corta a cidade inteira. Parece é um rio de esgoto. A cidade de ponta a ponta e desemboca lá, né, o final dele é lá nesse bairro Walter Garcia, que foi a metade do bairro que foi atingido. As pessoas tiveram 1 metro de água dentro de casa. Com a água desse esgoto. Com a água desse esgoto. E o que me chocou, assim, absurdamente, sem água para limpar, as pessoas pegavam água da enchente, do valão, que é o esgoto, para poder limpar a lama de dentro de casa. Então, assim, eu já estou começando a ficar com medo porque a gente pode ter, assim, a consequência... Leptospirose, etc. Com várias doenças que vêm em consequência disso, né? Então, acho que, assim, a necessidade do poder público em todas as cidades, eu não digo especificamente de Vargem Alegre, que a gente tem agora uma gestão que tem olhado muito para a necessidade da população de verdade, sem ficar fazendo politicagem e política. A gente tem até entendido assim, nós temos 4 anos, eu falo nós porque eu também estou na base do governo, nós temos 4 anos para fazer tudo o que for possível mesmo e o melhor. Se for possível mais 4 anos, ok, mas se não, é esse o período que nós temos. Claro que nós desejamos retornar e permanecer fazendo um bom trabalho. Porque também se não for para fazer um bom trabalho, é melhor dar licença e esperar, deixar para o próximo, né? A gente entende isso, assim. Mas está dando certinho. Graças a Deus tem dado muito certo, assim, não um trabalho de assistencialismo, mas um trabalho de política pública para mudar a situação. A gente não consegue prever e resolver imediatamente, por exemplo, como é que você segura uma enchente? Não tem jeito. É um caos, é uma situação de crise. Inclusive foi decretado o estado de emergência, porque não dá para ter controle, é um desastre. Mas aí, a partir disso, o que vai ser planejado e como é que vai ser conduzido? Vamos ter que limpar o rio? Vamos ter que fazer barreiras de contenção próximo ao rio? Em alguns pontos, vai ter que ver como é que faz o sistema de drenagem? Tudo envolve obra, envolve apoio político, envolve vontade política. Então, isso tem que ser feito. É aí que entra o nosso trabalho como representante do executivo, do legislativo, para poder melhorar a vida da população. E não só para ter lá, ocupar um lugar, né? Marlise Silveira é convidada do Opinião. Voltamos em instantes. Fique tranquilo e aproveite sua vida. Deixe seus bens por nossa conta. Minas Mundial, corretora de seguros, há 20 anos no mercado, protegendo seu patrimônio com responsabilidade e transparência. Trabalhamos com as melhores companhias de seguro do mercado. Ligue e faça sua cotação. Seguro de automóveis, residencial, empresarial e plano de previdência. Minas Mundial, corretora de seguros. Com você em todos os momentos.
União Premoldados, sua casa da base ao acabamento, das colunas ao telhado, o melhor preço. União Premoldados, materiais para construção, tijolos, areia, cimento, telhas, ferramentas, muros, lajes, bloquetes, para fazendas e sítios, ferramentas, telas para alambrado, mangueira para irrigação e uma infinidade de artigos. União Premoldados, parceirão na construção para toda a região. União Premoldados, BR 116 4635, Caratinga, telefone 3321-3908. Marlise Silveira é vereadora de Vargem Alegre e é convidada do Opinião Regional de hoje. Ô Marlise, qual foi a altura que a água atingiu Vargem Alegre? Em alguns pontos a gente teve pelo menos 1,50 metro, em algumas casas, né, entrou 20 centímetros, em outras casas 1 metro. 1 metro, em outras meio metro. Então assim, a gente fazendo uma média, porque tem lugares que são, casas que são mais baixas, então a água entrou 1 metro. Teve muita destruição de casa que caiu? Não. Coisa assim, não. Não, a gente... Por ser baixada, aquela água deve ter passado numa velocidade muito grande. Para quem conhece Vargem Alegre, sabe, lembra ali daquelas plantações de arroz, assim, sim, vai puxar a memória e vai imaginar um mar, porque ali ficou tudo tomado. Tanto que, para a gente ter acesso ao bairro Walter Garcia, a água só começou a baixar para a gente conseguir passar meio pneu de carro depois de 7h30 da manhã. Não conseguia passar de carro. Tinha que ser trator ou caminhão e não dava. Não, e para quem tentou passar de carro também, a gente vê o exemplo do motorista lá de São João do Jacutinga. Eu conversava ontem com um rapaz lá perto de casa, que é até parente do rapaz do acidente. Então ele pegou e falou que tinha um tanto de água assim, por cima da ponte. Ele achou que dava para ir. Bom, o Fiat Uno é 700 quilos, 800 quilos. Aqui, quando passou, ele navegou, ele virou um barquinho e desceu. Então não pode enfrentar esse tipo de situação, né? É verdade, a gente viu muito assim, eu vi muitas pessoas andando, e inclusive eu fiquei assim, eu preciso mostrar isso aqui para as pessoas verem o que está acontecendo, porque nós vamos precisar de ajuda. Na hora que eu vi a água muito alta, ali bem próximo à prefeitura, ali passando por cima da praça, eu preciso mostrar, porque se aqui está assim, lá para baixo vai estar muito inundado. E aí, eu comecei a andar pelas calçadas e filmando. Chegou uma hora, eu não aconselho, e assim, eu vou falar para todo mundo, não ande durante a enchente, porque eu caí, estava filmando, caí, tem até um vídeo aí mostrando, molhei todinha, mas foi um buraco na beira da calçada, para vazão mesmo da água, passei um perrengue. Nossa, foi esse buraco que era uma boca de lobo? Você correu risco demais. Muito risco. Muito risco. Aí depois que a água baixou, fui ver um buraco assim de 40 centímetros, eu não olhei a profundidade dele, mas a minha perna não é tão grande também, né? Minha perna foi toda, uma e a outra ficou para fora, né? Deu uma esfoladinha na canela, mas graças a Deus, eu não indico para ninguém, é muito perigoso. O que também não é bom, aqui na enchente que nós tivemos em 2003, meu vizinho, Solívio, os filhos dele, o filho dele, Dailton, e a esposa foram socorrê-lo e eles tiveram arranhões. E o Dailton e a esposa dele vieram a falecer de leptospirose. Porque a água da enchente tem muita urina de rato e mais um monte de coisa, xistose, né? Depois vem varíola, uma série de problemas. Micoses, verminoses, vem muita situação assim, a gente vai ter que se preparar para isso. Como é que vocês estão fazendo, por exemplo, para a limpeza das casas? A Copasa já resolveu o problema? Não. Tem uma previsão para resolver isso? Então, a previsão foi mudando a cada dia, né? A previsão primeiro era para segunda-feira, não conseguiram consertar a tubulação e as bombas. Foi bem complicado. Algumas represas estouraram para cima, no córrego do Poço Alto, né? E aí foi descendo muita água e estourou a tubulação. Então, assim, eles estão trabalhando desde sábado. Aí domingo, agora mudou para terça-feira, a gente está aguardando que seja na terça-feira durante o dia para ver se normalizava, mas até agora provavelmente não deve acontecer antes de quinta-feira. E está tendo a Copasa de Caratinga que está dando assistência lá?
Então, aí a gente conseguiu uma doação de 2 caminhões com 3.000 metros cúbicos de água, né, água potável, garrafinhas, 2 caminhões pipa, mas ainda não normalizou. As pessoas estão pegando água da chuva para poder, recolhendo água da chuva para poder utilizar em alguma coisa, no vaso sanitário. Tem gente que está usando até para cozinhar já, porque acabou completamente na caixa. Tá bem complicado. Bem complicado mesmo. Marlise, quantas pessoas estão desabrigadas ou necessitadas dessas urgências? Então, a cidade inteira, cerca de 6.500 pessoas estão sem o fornecimento de água. Quando você fala 6.500 pessoas, são 6.500 casas? 6.500 pessoas. A gente tem, assim, se considerar 4 pessoas por família, dá um número menor por família, o número de casas, né? Eu não sei te dizer o número exato de casas, mas a população inteira, Umas a cidade 2.000 inteira, casas, a cidade inteira está sem água. Inteira. Aí as pessoas vão no sítio de algum parente para poder tomar um banho, pegar uma água da mina. Algumas pessoas têm um poço artesiano em casa, mas a água de Vargem Alegre, por ser baixada, ela é ferruginosa, então o poço não dá para poder fazer não dá para cozinhar com essa água, por exemplo. Então tem que ser só usada na limpeza. A gente conseguiu algumas doações de água, as pessoas têm se sensibilizado, água potável para consumo. Foram 2 caminhões com 3.000 metros cúbicos de cada um, então 6.000 metros cúbicos de água a gente distribuiu ontem para as populações, né? Principalmente assim, quem tem criança, os mais atingidos, que ficaram sem casa e tudo. E aí como que está acontecendo? Iniciou agora o cadastro das famílias que ficaram, o que teve danos de perder colchão, móveis, alimentos e tudo, quantas pessoas que perderam esses bens, quantas pessoas estão desabrigadas. Então está iniciando esse cadastro, porque muitas pessoas fecharam a casa, não tinha água para limpar, deixaram lá, tiraram o excesso e foram para a casa de algum parente, foram para outra cidade para poder esperar normalizar e voltar para ser atendido, porque não adianta ficar lá dentro da cidade. Quem tem condição está comprando água, então isso já ajuda para que a água chegue a quem não tem condição de comprar, mas não está sendo suficiente, é pouca coisa ainda. Marlise, como que a prefeitura está conseguindo resolver as questões de saúde? Os postos de saúde também foram atingidos? O posto de saúde que fica cá no final da Avenida Cândido Machado a água passou por ele, porque os fundos ficam para o rio, próximo ao poliesportivo, então a água veio passando ali na rua Manuel Inácio, passando muita água, então atravessou o posto, o que aconteceu com muitas casas, né? A água veio e passou para a avenida. Mas foi normalizado, um caminhão-pipa abasteceu a escola, a Dalmo Passos Lopes, que fica no alto, abasteceu a água ali e abasteceu o posto. Esses 2 pontos estão... O posto está atendendo normalmente alguma situação que já estava acontecendo, né? E a escola, algumas equipes se organizaram para preparar alguns alimentos, preparar marmitex para distribuir para as pessoas que não tinham condição de preparar. Porque além de ter a casa invadida, ainda ficaram sem água, né? Então, ali na escola estão organizando para distribuir alimentos e nesses 2 pontos foram abastecidos com o caminhão-pipa. Ok. Então, com a água do caminhão-pipa, lavou-se o posto para poder desinfectá-lo, né? Desinfectar, para conseguir isso. Atender as pessoas, imagino que alguém deve ter se machucado durante esse período da enchente. Isso, foi feito, inclusive, essa limpeza foi feita no domingo à tarde já, quando a água já baixou, conseguiu já fazer essa limpeza e já atendendo. É muito triste porque, assim, a gente vê, por exemplo, muitas pessoas da equipe de saúde, elas tiveram a casa afetada e organizaram como foram e foram atender as pessoas que estavam precisando ainda mais. Equipe de saúde, equipe de assistência, todo mundo. A gente teve várias pessoas que são funcionários da prefeitura, por exemplo, que estão com as casas afetadas. Marlise Silveira é convidada do Opinião e voltamos em instantes.
Fique tranquilo e aproveite sua vida. Deixe seus bens por nossa conta. Minas Mundial, corretora de seguros, há 20 anos no mercado, protegendo seu patrimônio com responsabilidade e transparência. Trabalhamos com as melhores companhias de seguro do mercado. Ligue e faça sua cotação. Seguro de automóveis, residencial, empresarial e plano de previdência. Minas Mundial, corretora de seguros, com você em todos os momentos. União Premoldados, sua casa da base ao acabamento, das colunas ao telhado, o melhor preço. União Premoldados, materiais para construção, tijolos, areia, cimento, telhas, ferramentas, muros, lajes, bloquetes. Para fazendas e sítios, ferramentas, telas para alambrado, mangueira para irrigação e uma infinidade de artigos. União Premoldados, parceirão na construção para toda a região. União Premoldados, BR 116 4635, Caratinga, telefone 3321-3908. Marlise Silveira é a convidada do Opinião Regional de hoje. Ela é vereadora de Vargem Alegre, cidade muito atingida pelas chuvas dos últimos dias aqui em Minas Gerais. Marlise, a gente está vendo muitos movimentos, pessoas que estão chegando, né? Obviamente que tem gente que vai, que doa o outro, mas tem gente que organiza isso, né? O caso da Lígia Maria dos Reis Matos, Amigos do Bem de Caratinga, eles se reuniram lá e estão fazendo, né, colhendo doações, roupa, material de limpeza, alimento. Então está indo tudo ali para o Casarão das Artes na Rua João Pinheiro e de lá acredito que vai ser encaminhado para Vargem Alegre. Existem mais outras iniciativas nesse sentido que estão apoiando a cidade? Existem sim, Manuel. Nós estamos assim sentindo uma solidariedade muito grande. Aqui em Caratinga a gente já recebeu, por exemplo, ontem uma doação de um caminhão com água que foi feito pela loja maçônica. O Lions também está se organizando. A Rede Docno nós já recebemos doação que eles organizaram lá em Dom Modesto. A comunidade Dom Modesto também já enviou alimento, já enviou água. E nós temos, assim, muitas iniciativas. Daqui a pouco, inclusive, eu vou conversar com a Liginha e mais algumas pessoas do Tiro de Guerra, do UNEC, do Lions novamente. Vamos organizar uma campanha para o Desapega, para as pessoas fazerem doações de imóveis, por exemplo, porque a gente vai conseguir, muita gente perdeu tudo, o que é muito triste, pagando, por exemplo, uma prestação, estava na 4ª prestação, teve gente que comprou a cama semana passada, começou a usar e perdeu tudo e vai continuar pagando durante um ano e não vai ter condição de comprar novamente. Então nós vamos organizar essa campanha, todo mundo que puder ajudar aí, aproveitar, né, desapegar algum móvel eletrodoméstico que não esteja usando para poder fazer a doação. Em Ipatinga nós estamos com muitos pontos de coleta também, de arrecadação, né? Na Rua Tomé de Souza, no escritório de Josué Franco, corretor de imóveis, estou até falhando já a memória. Josué Franco, corretor de imóveis. Imagino que você deva estar sem dormir desde o dia da enchente. Dormindo pouco, comendo pouco, mas assim, a gente precisa conseguir organizar, porque numa situação de crise, se você não faz a gestão na hora, se você não colabora e não resolve a situação ali na hora, não adianta esperar, como a gente fala, esperar o galo cozinhar, né? Tem que ser rápido, depois a gente dorme. Então, em Ipatinga também tem, na loja Alfabeto, no shopping do Vale do Aço, no restaurante Távola, eu não vou me lembrar o nome de todos, Banca Nobre, no Cidade Nobre, não vou me lembrar o nome de todos, mas a gente tem tem também quem quiser contribuir com o Pix, a Associação de Médicos e Amigos de Vargem Alegre está recebendo toda essa doação em dinheiro e vai direcionar junto, já tem um grupo, né, que está organizando a compra de colchões, a compra de outras fraldas também, organizando esse recebimento para poder direcionar e organizar para a entrega que seja feita a quem de fato precisa. Infelizmente, a gente tem que lidar com uma situação, por exemplo, de pessoas que estão pegando água
e estocando em casa. Não conseguem ver que o outro às vezes precisa, um idoso ou, não consegue, um acamado não consegue ir buscar, ela não leva, ela deixa estocado e as outras pessoas que fiquem sem, né? Então a gente tem que conseguir fazer esse direcionamento correto para quem precisa. Então essa tem sido uma preocupação muito grande. Eu tenho mobilizado muitas pessoas o conhecimento em jornalismo, né, que eu trabalhei um tempo. Então, assim, a gente entrega aquilo que a gente pode. E eu tenho me mobilizado muitas empresas, amigos, para poder receber essas doações. E também essa preocupação eu estou tendo muito grande de direcionar para quem está de fato precisando. Então, assim, a gente criando uma logística junto com a prefeitura, junto com a Secretaria de Assistência, criando um centro para fazer essa distribuição toda a partir desse lugar, distribuir todas as doações para todas as pessoas que estão sendo cadastradas pela equipe de assistência e saúde também ao mesmo tempo, trabalhando em conjunto. Então, a gente vai fazer com que as doações cheguem de fato a quem está precisando e está cadastrado. Porque senão fala assim, ai, meu colchão molhou. Aconteceram duas situações comigo essa semana, assim, lá no domingo e outra ontem. As pessoas dizendo, ai, entrou 1 metro de água na minha casa. Eu fui na casa da pessoa filmando e tinha lá na casa dela poeira. Não tinha nem, assim, claro que a gente foi esperando, ela estava num local que foi inundado e era poeira. Então, assim, a pessoa usando de má fé para poder se beneficiar. Então a casa não foi inundada? Uma casa que não tinha sido inundada. Na verdade, foram 2 casas. Numa das casas tinha muita poeira, e a pessoa falando que era lama, e eu observei, filmei, eu fui com o celular, filmei bem de perto para deixar tudo muito registrado, né? A gente aprende a trabalhar com esses registros. Então, assim, tem gente tentando usar de má fé. Então, a gente vai fazer esse cadastro muito rigoroso para poder fazer com que as doações cheguem de fato aonde precisam. A equipe se organizou, por exemplo, para servir e levar os marmitex às casas que não tinham. E tinha gente dos bairros mais altos que não queriam cozinhar, porque ainda tinha água, né? No domingo de manhã indo buscar o almoço de domingo lá. Nem tinha sido afetado por enchente, nem nada. E buscando marmitex para ter o almoço de domingo como se fosse festa. Então, assim, a gente tem que conseguir lidar numa situação de crise com as pessoas que de fato precisam, com as pessoas que estão ali tentando tirar proveito e com aquelas que às vezes sentem vergonha. É estranho isso, né? Uma pessoa no momento de tanta dor, ela vai lá, que corrupção que tem nesse coração, né? É impressionante isso. Não, eu vou lá tirar uma vantagem. Não, gente, não tem como tirar vantagem, está tudo destruído. Não, mas eu ainda vou, uma marmita, gente pegando, por exemplo, as garrafinhas, a gente entregou um fardo de 12 garrafinhas, acho que são 12 ou 16, agora eu nem lembro mais dessas garrafinhas, para cada família, para assim, usar num período, à tarde pega outro. As pessoas pegavam 6, pegavam 3, não é para poder levar para outra pessoa que não pôde ir buscar. Para ficar guardado. Então, assim, a gente precisa, infelizmente, a gente está lidando com essa situação também. A corrupção não está só no alto escalão da política. E a gente vê, nessa situação, a gente vê que tem muita gente que tem um coração muito bom, está doando, e a gente tem que ter essa responsabilidade e a idoneidade para poder fazer a gestão dessas doações do jeito mais correto. Então, essa tem sido uma grande preocupação minha. Se a gente a gente lê Kardec, a gente vai encontrar uma explicação muito grande, porque todos nós estamos encarnados no Brasil. É uma complicação isso, mas a corrupção, ela não está, ela só lá em cima, ela está aqui embaixo. A gente elege cada governante, né? A gente elege cada vereador, a gente elege os líderes comunitários, nós elegemos os governadores, deputados, presidente. Então, assim, a gente precisa ter essa responsabilidade. Bom, e os deputados que apoiam Vargem Alegre? Eles estão atuantes. Nós temos... Mauro Lopes, por exemplo, é daquela região. Isso. Ele já entrou em contato? Os deputados estão se movimentando, principalmente, nós tivemos o deputado Rafael Martins, que é o estadual, que fez até um vídeo aí dizendo das reuniões, das ações que ele está tomando. O deputado Igor Timo também, que já está se mobilizando junto à Defesa Civil para poder ajudar dessa forma. Nosso caminhão saiu, por exemplo, para buscar uma doação de 200 cestas básicas em Belo Horizonte, não conseguiu chegar, porque próximo ali tinha um ponto que estava alagado. Então, está aguardando para poder chegar e voltar, né? Então, deveria estar chegando agora pela manhã, só vai chegar à tarde. E a responsável mesmo pelo abastecimento diz o quê, Marlise?
uma fatalidade, né? Tá lá, assim... Não, a gente sabe que foi uma fatalidade, uma tragédia natural, não tem como se prever e tal, mas eu acredito que eles têm que ter um plano B, C, D, né? A gente não teve um pronunciamento assim direcionado. Por parte da Copasa, não. E assim, uma falta de abastecimento, porque se tem um problema com o bombeamento, se tem um problema com a captação, ela teria que, teria que enviar uns caminhões-pipas para poder abastecer alguns pontos estratégicos, não 1 ou 2, mas a cidade inteira ficar sem água é muito complicado mesmo. Então assim, a gente teve o abastecimento na escola, que tá sendo um ponto de referência, e no posto de saúde. E mesmo assim não foi a Copasa que está levando esses caminhões lá, não? Esse foi a Copasa. Agora a gente precisa de outros, porque não está... E ontem, no final da tarde, segunda-feira, no final da tarde, foi um caminhão-pipa com água potável para o bairro Antônio Quirino, que é mais alto, então ele vai ser um dos últimos a receber a água, o restabelecimento de água, então já foi para esse lugar, mas agora, até agora, na hora que eu deixei lá, não tinha restabelecido o fornecimento e não tinha recebido mais ainda não. Tá difícil essa gestão por conta disso. Além de lidar com os desabrigados, com as pessoas que foram atingidas diretamente pela enchente, a gente tem que também atender, são duas crises sendo geridas ao mesmo tempo, né? Eu acredito que o governador Zema aí, ele está querendo reeleger, eu não acredito que político faz coisa porque é bom, não. Eu acredito que político faz coisa por interesse próprio, por causa do próprio umbigo. Então aí eu acredito que ele está querendo reeleger, imagino que ele vai dar um aperto na Copasa, vai lá resolver a coisa de Vargem Alegre, talvez os deputados dessa maneira vendo isso, senão vai ficar apertado para ele, né? Nós temos feito contato assim direto com as a lideranças para poder conseguir fazer essa mobilização, porque a população está fazendo vídeos, alguns culpando a gente que está ali trabalhando diretamente a prefeitura ou a Câmara, porque, mas a gente está sem água. A gente tem até um limite, então a gente precisa contar com essa força política do alto escalão, acima da gente. Nós fazemos até um ponto, né? Mas é importante que a população tenha essa consciência de que é necessário dividir o pouco que tem para que todo mundo tenha. E é esse o grande apelo que a gente faz. Tem que fazer uma campanha assim, todo mundo nas redes sociais lá, Zema, você quer reeleger em Vargem Alegre? Dá água. É isso mesmo. É necessário, a gente tem que fazer dessa forma. A população para fazer isso. Aí chama a atenção do cara. O cara, não, pera um pouquinho, tem que ir lá ver, senão isso aqui fica feio para mim e tal. Historicamente, a gente tem assim, cerca de 10 a 12% da população de Vargem Alegre que trabalha com carteira assinada. Então, a outra parte tem alguns informais que tem alguns trabalhos sem carteira assinada, mas a maior parte da população não tem trabalho fixo e não tem renda. São muitos que são assistidos pelos programas de transferência de renda, né, do governo. Então, a gente vai ter aí, não só resolvendo essa questão da crise, a grande preocupação agora é como gerar trabalho e renda para essa população conseguir mudar. Essa foi, assim, no início, desde quando eu fui eleita, foi uma grande preocupação que eu tive. Como que eu posso ajudar a população de Vargem Alegre a ter a história transformada? Então, a gente está buscando aí ver como que vai fazer depois que essa crise da enchente tiver sido resolvida, né, as pessoas já receberem as doações e tudo, como que isso vai ser. Muito bem, muito grato a você pela participação, espero que esses problemas de Vargem Alegre sejam resolvidos rapidamente, né? Quero acreditar que a Copasa está trabalhando sério para resolver isso, quero acreditar que o governo de Minas também está trabalhando sério, Minas Gerais está com problema, né? Virou um mar de montanha de problema, né? Pará de Minas. Dizem que tem uma barragem lá que está para estourar e que o Rio São João vai subir 60 metros. Isso é impensável uma coisa dessa, mas dizem que está para acontecer. Então é isso. Eu torço para que em Vargem Alegre tudo se resolva rápido, Marlise. E agradeço muito a sua presença aqui no Opinião conosco. E precisando, a porta aqui está sempre aberta. Manuel, eu agradeço muito esse espaço para a gente poder falar dessa situação de Vargem Alegre, que não é só de Vargem Alegre, ela é no estado, como você está dizendo. A gente precisa se mobilizar mesmo. É necessário que haja uma mobilização de todas as pessoas para poder ajudar quem perdeu, quem está em situação pior. E eu faço aqui um apelo para quem puder
fazer as doações aqui em Caratinga, em Ipatinga, através de Pix. Quem assistir pudesse sensibilizar, faça só um pequeno exercício de se colocar no lugar do outro. Porque se você está em casa, às vezes, um espaço aconchegante, o espaço está limpo, não precisa nem ser muito chique, né? Mas está limpo, você tem água no filtro, na geladeira. Pense, porque você pode ajudar alguém que não está mais, não está limpando a casa com água da enchente, né? Para Então, tirar a lama. seria muito importante cloro, água sanitária, né, que seria coisas boas para serem doadas, sabão em pó. Sabão em pó, água sanitária, produtos de higiene pessoal, fralda, tem muitas pessoas com criança que vassoura, rodo, panos de chão, roupa também, calçados, alimentos, móveis usados. Então, assim, vai ter uma campanha específica com que a UNEC vai trabalhar para poder receber móveis usados, guarda-roupa, cama, colchão, fogão, geladeira, o que for possível. Vai ser muito bem-vindo e vai, assim, a gente está trabalhando para que seja direcionado para quem precisa de fato, para não ter corrupção, não ter desvio, não ter aproveitamento no meio disso aí. Ok. Marlise, mais uma vez, gratidão. Nós estaremos de volta trazendo mais uma opinião. Convido você a acompanhar o próximo programa. Até lá.